Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui esta noite de segunda-feira e eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus aos seus corações, aos nossos corações, nesses minutos que estamos aqui. E eu convido você a estar orando comigo nesse momento. Querido Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o nome do Senhor que está acima de todos os nomes, ó Deus. Louvamos ao Senhor pelo teu poder, pela tua grandiosidade, por este momento que o Senhor nos dá, essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui para compartilhar com as pessoas que nos acompanham através da rede social de uma palavra vinda do Senhor para as nossas vidas. Agradeço a Ti, Pai querido, e te louvo pela tua grandiosidade e teu poder em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós tivemos aqui uns problemas técnicos aqui nos estúdios, por isso nós estamos tendo aqui os nossos levitas, os nossos músicos, mas nós estamos aqui e eu quero deixar para você nessa noite uma palavra de Deus para o seu coração. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 12, versículo 13, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: e fizeram saber a Mardoqueu, 12, e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegastes a este rei. Quem era Mardoqueu? Mardoqueu era tio de Esther, rainha Esther, casada com o rei Assuero. O povo judeu vivia no exílio lá em Babilônia, e o rei Assuero havia engrandecido acima dos príncipes a Amã, colocado como chefe deles ali. E a ordem era que quando Amã passasse, todas as pessoas eram para se prostrar diante de Amã. Mas Mardoqueu, judeu, servo do Senhor, ele não se prostrava perante Amã. Mardoqueu tinha algo no seu coração que, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi dito que eles tinham que se prostrar quando ouvissem os sons das buzinas, das trombetas, perante a estátua do rei Nabucodonosor, eles não se prostravam. Da mesma forma, Mardoqueu não concordava de se prostrar quando aquele homem passasse. E aquilo foi causando uma certa revolta em Amã, ao ponto dele chegar para o rei Assuero e dizer para o rei que tinha um povo que tinha outros costumes, que não obedeciam os ditos do rei, e que se o rei concordasse, ele elaboraria uma lei, e nessa lei ele estaria autorizado a exterminar com todos os judeus que viviam naquelas províncias. E assim foi feito. O rei tirou seu anel, deu a Amã. Amã preparou ali aquele edito, preparou aquele documento, selou com o selo do rei, carimbou ali com o anel do rei, colocou para que os correios transmitissem aquela mensagem, publicasse aquela lei, com data marcada para se cumprir o extermínio de todos os judeus. E Mardoqueu, quando fica sabendo de tudo aquilo, ele toma conhecimento daquela lei, ele rasga suas vestes, ele se prostra, ele se quebranta, ele se revolta com toda aquela situação, e ele faz chegar até a rainha Esther o que estava acontecendo. E ele diz para ela que se ela não tomasse uma posição, se ela não fosse até o rei, falasse com o rei de tudo aquilo que estava acontecendo,
ela também não se livraria da morte, nem ela nem a casa do pai dela. Então eles não sabiam que ela era judia. E então ele transmite essa mensagem para ela: se de todo te calares, se você ficar em silêncio, se você não for falar com o rei, se você não disser para ele o que está acontecendo, Esther, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Perdão. A confiança que esse homem tinha em Deus. Se você não fizer, não tomar atitude nenhuma, Esther, de alguma outra parte, de alguma outra forma, virá socorro para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai irão perecer igual. Mas quem sabe, Esther? Quem sabe se não foi para este tempo, para tempo como este, que tu chegaste a esse reino, que tu fosse elevada ao posto de rainha, que tu fosse elevada ao posto de primeira dama deste reinado. E eu quero, com esse, principalmente pegando aqui o versículo 14, e nessa parte final aqui do versículo 14, que tempos são estes? Quem sabe se para este tempo você chegou aqui, até aqui? Quem sabe se não foi para este tempo que estamos vivendo que você chegou até hoje, dia 6 de abril de 2020? Que tempos são estes? Naquele momento ali, o povo judeu, quando eles tomaram conhecimento daquele edito, daquela lei, eles ficaram perplexos, eles ficaram angustiados. Então eles estavam vivendo tempos de angústias, tempos de incertezas, tempos de perseguição, tempos de medo. O que vai acontecer conosco? Nós estamos sentenciados à morte, nós estamos sentenciados ao extermínio. Que tempos são estes que o Brasil está vivendo, Centro-Sul mais ainda? Que tempos são estes que a Europa, que os Estados Unidos, parte da Ásia, está sendo assolado por uma pandemia? Que tempos são estes, meu irmão, que nós estamos vivendo? São tempos de incertezas, são dias de incertezas, são dias de dúvidas. O comércio vai abrir amanhã, vai abrir a partir de segunda-feira, esse mês que vem, semana que vem. Uma semana saiu o decreto do governo, semana seguinte saiu outro decreto. São dias de dúvidas, dias de incertezas. Parte do comércio pode abrir, parte não pode. Alguns serviços são liberados, outros não. Serviços públicos atendendo pelas metades. Escola vai voltar a funcionar, não vai voltar a funcionar. Que dias são esses que estamos vivendo? Dias incertos, dúvidas, questionamentos. O governo está certo, está errado. O presidente está certo, está errado. O governador, o prefeito, a prefeita está certo, está errado. Alguns concordam, outros discordam. Há certa confusão de mente, confusão de ideias, confusão de razões. Dias difíceis, sim, dias difíceis. Como estamos servindo ao Senhor há 20 anos. Eu nunca presenciei templos fechados como nós estamos presenciando nesses dias. Como ontem o pastor ministrou a ceia aqui de 2 em 2, de 3 em 3 pessoas entrando ali. Tempos difíceis, de dúvidas, de incertezas. E em muitos lugares e para muitas famílias, vendo hoje a situação como está na Venezuela, vendo hoje a situação como está no Equador, de pessoas mortas no meio das ruas, enrolado ali por plásticos,
por panos, as autoridades chegando, recolhendo aquelas pessoas ali, as famílias tentando socorrer, tentando tirar do meio da rua de qualquer jeito. Tempos de angústias para muitas pessoas. Mas eu quero te dizer nesse momento, apesar de todas essas angústias, de incerteza, de medo, de aflições, de perseguição, sim, perseguição por um vírus maldito que surgiu aí. O povo judeu estava sendo perseguido por Amã, convenceu o rei a elaborar uma lei onde exterminaria todos os judeus que viviam naquelas províncias, sendo perseguidos. E hoje, vivendo, como eu já disse aqui, esses tempos difíceis, mas uma certeza, uma convicção, nós precisamos ter dentro de nós. Mardoqueu disse o seguinte para Esther: se de tudo te calares, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. E nesse tempo e dias difíceis que estamos vivendo, uma coisa nós temos que ter, essa convicção dentro dos nossos corações, que é um tempo de despertamento, é um tempo de convicção, que se buscarmos a Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração abatido diante de Deus, com o coração voltado realmente para o Senhor, nos deleitando no Senhor, esta convicção nós temos que ter em nossos corações, que Deus enviará respostas de oração, Deus virá com providência sobre a vida do seu povo para os livrar desse terrível mal. Olha o que diz Isaías no capítulo 57 e o versículo 15: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar, para dar vida, para alegrar, para reanimar, para restaurar, para trazer de volta a confiança, para trazer de volta a esperança de vida e vida com abundância, para trazer de volta a esperança de vida ativa na terra, no meio dos seus, o espírito dos abatidos, e para vivificar, para alegrar, para trazer vida ao coração dos contritos. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O contrito, ele se resume aqui como aquele oprimido pelo pecado, pela vida dissoluta que vive, pela vida longe do Senhor, e que às vezes nesses tempos de angústia ele se volta para o Senhor. O abatido de espírito é aquele que tem um coração quebrantado por causa dos reveses, das adversidades e das tribulações que surgem na sua vida. Mas o Senhor quer nos devolver isso tudo. Então, que tempos são esses? E para que tempo, de repente, você foi chamado, você foi chamada, minha irmã? De repente, para este tempo de se levantar na presença do Senhor, tempo de se levantar, sim, levantar com clamor, levantar com oração, levantar no jejum, atender o chamado do Altíssimo: eis-me aqui, eis-me aqui. Como Esther manda a mensagem de volta a Mardoqueu, coloca o povo aí em jejum, em clamor e oração durante 3 dias, que eu e as moças que me servem aqui no palácio, nós faremos o mesmo.
coloca o povo em jejum e oração. E eu aqui no palácio vou fazer a mesma coisa. Vou clamar ao Altíssimo, vou clamar a quem pode dar resposta de oração, quem pode trazer solução para este problema. E aí eu vou comparecer perante o rei. Essa foi a resposta que Esther deu a Mardoqueu, seu tio. Lembra de Neemias servindo ao rei, e ele recebe notícias de que Jerusalém estava assolada, muros caídos, tudo queimado, as portas queimadas, tudo destruído. E ele se entristece, sendo ele copeiro do rei, se entristece, servia ao rei ali. E quando ele, certa manhã, ele chega perante o rei olha para ele, conhecia ele profundamente. Que tristezas são essas? Que amarguras são essas? Você não está doente? Ele já estava orando, já estava buscando a Deus quando ele fica sabendo. Ele tenta no seu coração em buscar ajuda e falar com o rei, e ele vai se prostrar, ele vai buscar a Deus antes de conversar com o rei. Da mesma forma, Esther manda o recado ao seu tio, e aí no finalzinho ela diz: e perecendo pereço, eu vou falar, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, mas perecendo pereço. Então quem sabe se foi para este tempo que o Senhor trouxe você para a presença dele. Quem sabe foi para este tempo, meu irmão e minha irmã, que o Senhor está querendo despertar em você, trazer avivamento para o seu coração, trazer motivação na sua vida, motivação espiritual, avivamento espiritual. Que tempos são esses? É tempo de dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, conte comigo nas orações, conte comigo no clamor. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem alguém necessitando de você, tem alguém necessitando de mim. O povo judeu estava necessitando da interferência de Esther junto ao rei Assuero. E hoje não é diferente. Muitas pessoas estão dependendo da sua interferência perante o rei, o nosso rei Jesus. Muitas pessoas estão necessitadas, e talvez foi para isso que o Senhor te trouxe até a presença dele. Talvez foi para isso que o Senhor, um dia, anos atrás, como há 20 anos me resgatou, um dia ele te resgatou e trouxe para a presença dele, talvez para este tempo, para você ser uma atalaia, sendo usado como instrumento, como um canal de bênção para muitas vidas, para clamar ao Deus Altíssimo, alçar a sua voz ao Senhor, mover o coração de Deus, ao ponto dele se levantar do seu trono, se inclinar para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração. Mas por que eu? Sim, você. Lembra de Davi? Davi estava lá no campo pastoreando ovelhas. Só um minutinho. Davi estava lá no campo pastoreando ovelhas. Deus manda o profeta Samuel ir lá na casa de Jessé, que ele tinha se provido de um novo rei para Israel. Passam ali os filhos de Jessé. Deus não tinha escolhido nenhum deles, Deus já tinha escolhido Davi. Manda chamar Davi.
Tem mais um? Tem mais um? Acabou os filhos? Não, tem mais um, está lá, é o mais novo. Traga ele aqui. Vem Davi, é ungido para ser rei, mas ele volta a pastorear as ovelhas, volta para a sua vida normal, porém, volta cheio da presença de Deus. Volta cheio da presença de Deus. Os dias se passam, Saul começa a ser atormentado por um espírito maligno. E agora o que fazer? Ô Senhor, meu rei, eu conheço um rapaz, filho de Jessé, ele toca bem a harpa, dedilha bem a harpa, é formoso, ele é um rapaz bacana, e é bom na espada também. Você acha que lá no palácio do rei Saul ele não tinha bons músicos? Ou ótimos músicos, excelentes tocadores? Será que lá no palácio do rei não tinha instrumentistas? Músicos de excelência? Com certeza tinha. Com certeza o rei Saul tinha ótimos músicos lá. Mas ser só ótimo não basta. Ser muito bom músico não basta. Ser uma ótima pessoa não basta. Ser uma grande pessoa elevada na sociedade não basta. O que basta é ser abatido, contrito de coração, cheio da presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não basta ser um bom tocador, não basta ser um bom músico, não basta ser um bom instrumentista, mas ele tem que ser cheio da presença de Deus, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus. E aí quem que vai para a presença de Saul? Quem vai lá para dedilhar um instrumento, louvar ao Senhor, e Saul ser liberto daquele espírito maligno? O jovem Davi, cheio da presença de Deus. Oh glória, aleluia. O jovem Davi, cheio da presença de Deus. Eram 100 ovelhas, junta no aprisco. O rei Saul ficava liberto, menino cheio do Espírito Santo de Deus. Davi ia lá no palácio, tocava para o rei se acalmava, ele voltava a pastorear as ovelhas. 3 dos seus irmãos vão para a guerra lá contra os filisteus, são convocados por rei Saul, vão fazer parte do exército de Israel e vão lá para o arraial. Filisteus de um lado, exército de Israel do outro lado. Jessé chama Davi, o mais novo, vai lá no arraial levar suprimento para os seus irmãos. Mas por que eu? Mas por que eu? Tem mais outros irmãos ali? Não poderia ser os outros irmãos? Não, tem que ser Davi que está lá com as ovelhas. Mas por que eu? Ei, não perca a sua bênção. Não perca a sua bênção por nada. Por que você? Porque a bênção que Deus preparou foi para você. O milagre que Deus preparou foi para você. Amém? Toma posse aí, meu irmão. Toma posse aí, minha irmã. A bênção que Deus preparou foi para você. Ele quer entregar um milagre é para você. Quer entregar a bênção da prosperidade é para você. A bênção da conquista é para você. Mas por que eu? Porque você é o dono da bênção, escolhido para ser abençoado é você. Entenda isso. Davi, vem aqui, vem cá. Vai lá no arraial levar suprimento para os seus irmãos. A Bíblia não diz aqui que ele questionou, mas pode ter questionado. É possível, era um jovem, era um garoto ainda. Ele já tinha esse serviço, pastoreava as ovelhas,
ia lá tocar para o rei Saul, voltava para o campo novamente, pastorear as ovelhas. Aí o pai chama ele, vai lá no arraial levar suprimento para os seus irmãos, vê como é que eles estão, tem uns queijos aqui, esses 10 queijos aqui, tu leva lá, entrega para o chefe de 1000, faz ali uma média com o chefe dos meninos lá. Então esses queijos é separado para o chefe de 1000, do grupo de 1000 soldados, e vê como é que estão os seus irmãos. E Davi deixa as ovelhas ao cuidado dos guardas, e ele vai. Quando ele chega lá, encontra seus irmãos, se presencia lá, se depara com aquela situação do gigante desafiando, desaforando todo mundo, desafiando o exército de Israel, desaforando o exército de Israel. E Davi fica tocado com aquele negócio. Mas por que ele ficou tocado com tudo aquilo? Por que quando ele ouviu o gigante Golias desafiar o exército, aquilo incomodou Davi? Por quê? Porque era cheio da presença de Deus. Aleluia, 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 porque ele era cheio da presença do Senhor, porque ele andava com o Espírito Santo, e o Espírito Santo andava com ele. Aleluia. Então quando ele se depara com aquela situação, ele olha para aquele gigante. Eu não acredito num negócio desse. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? E os irmãos ainda bateiam com ele, brigam com ele, tenta tirar ele de ideia. Ele quer saber, mas não, pera lá, que negócio é esse? Ouviu de novo? O que vai acontecer com quem matar esse gigante? Vai acontecer assim, assim, assim. Vai casar com a filha do rei. Teus impostos perdoados. Ele falou: rapaz, a bênção é minha, o milagre é meu, eu estou no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Aleluia, aleluia. Mas por que eu? Porque a bênção é tua, meu irmão. O milagre é teu, meu irmão. Toma posse disso aí. Quem sabe foi para esse tempo que tu foste chamado. Sim, para esse tempo de aflição, para esse tempo de angústia, esse tempo de incerteza, e Deus quer colocar no seu coração a convicção de que se nos prostrarmos diante dele, ele vai nos encher da sua alegria, da convicção, e você vai, quando finalizar este período que estamos vivendo, você vai sair do outro lado muito mais forte, convicto, disposto a obedecer ao Senhor, como um vaso, com a boca dessa largura. Pode descer óleo aqui, Senhor, pode descer um som aqui, Espírito Santo, que eu estou pronto, eu estou aqui, eu estou apto a fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Aleluia. Davi chega no momento certo, está lá no momento certo, na hora certa, cheio de Deus, cheio da unção de Deus. E o que ele faz? Pedra no gigante. O gigante tomba. Ele sem arma, arranca a espada do gigante, corta a cabeça, pega a cabeça do gigante, levanta aquele troféu para cima. E o exército de Israel é vitorioso. Aleluia, aleluia. Porque estava cheio de Deus. A rainha Esther preparou o coração do povo, preparou o coração do seu tio Mardoqueu, das moças que viviam com ela ali, sendo suas serviçais, se prostraram diante de Deus, se quebrantaram diante de Deus, e Deus respondeu de acordo com suas promessas. Eu estou aqui, eu habito no coração dos contritos aqui para vivificar, para restaurar, para animar. Aleluia, aleluia. A rainha Esther comparece perante o rei estende para ela o cetro, porque Deus já tinha trabalhado no coração do rei. Por quê? Porque para esse tempo, para aquele momento das angústias e aflição dos judeus, Deus tinha colocado Esther lá dentro do palácio. Exatamente para aquele tempo, para aquele período de aflição e angústia. A rainha Esther se declara para o rei, conversa com o rei.
a providência divina desce sobre a vida de todos eles. Para resumir aqui, por causa do nosso tempo, para resumir aqui, a forca que estava lá, preparada para Mardoqueu, ela foi utilizada para o traidor Amã, para aquele que convenceu o rei a editar uma lei. Com o anel do rei, ele carimbou ali, ele selou ali com o anel do rei. Aquela mesma forca foi utilizada para enforcamento de Amã, toda a sua casa. Porque, para aquele tempo, Deus havia colocado Esther lá dentro do palácio. Para este tempo, Deus colocou você na presença dele, para você se deleitar no Senhor, se quebrantar diante do Senhor, buscar ao Senhor, ter um encontro real com o Senhor, um encontro nas orações, no clamor, no jejum. Ah, mas eu não tenho nenhum amigo, ninguém. Mas você tem o Brasil que está necessitando das suas orações. Você tem os governantes que estão necessitando das suas orações para que Deus venha orientar e direcionar. Porque, como eu disse lá no início, está muito confuso ainda tudo isso. Muito confuso. Há muitas razões aqui e acolá. E isso causa distúrbios, causa muitas incertezas e confusões de decisões. Certas, erradas, erradas, certas. Então você tem uma nação, você tem um povo na Europa que está perecendo, você tem vidas aqui na América Latina que estão perecendo, você tem os americanos que estão perecendo, e você tem a sua casa, você tem a sua família, você tem os seus irmãos de ministério, você tem os pastores, para que Deus venha nos livrar de sermos contaminados com esse vírus que está aí. Quem sabe foi para este tempo que o Senhor um dia tirou de lá e trouxe aqui e colocou na presença dele. Amém? Vai um amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Que esta palavra sirva de ânimo para você, sirva de motivação para você buscar o Senhor, sirva de avivamento para a sua vida, para a sua casa. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu ministro aqui a tua bênção, eu ministro um avivamento, eu ministro um despertamento, eu ministro aqui, Senhor, uma postura diferente na vida dos teus filhos perante o Senhor, assim como Esther, assim como Mardoqueu se dispuseram na tua presença, Senhor, assim como Neemias se dispôs na tua presença, assim como Davi se encheu da presença do Senhor, da vida das pessoas, ó Senhor, que estarão nos acompanhando, que estão nos acompanhando através de redes sociais, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha trazer a restauração do ânimo, da fé, da perseverança, Pai, atitudes sendo tomadas com os teus servos, atitudes sendo tomadas, Senhor, de autoridade perante esta pandemia que estamos vivendo, Senhor, para que possamos alçar a nossa voz, clamar ao Senhor, e o Senhor descer com providência sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre os servos do Senhor, sobre a vida dos pastores, sobre a nação brasileira, sobre as nações que estão sendo assoladas por esse vírus, e que o Senhor venha descer dos céus, ó Pai, com a tua autoridade, com tuas providências, e que dentro de poucos dias, ó Senhor, a normalidade possa estar voltando dentro dos nossos lares, nas empresas, nas cidades, nos estados e em todas as nações da face da terra. Pai, eu oro ao Senhor, te louvando pela tua grandiosidade, ministrando a bênção, a tua paz sobre a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus. Amanhã às 20 horas tem mais live aqui no Facebook Madureira Seringueiras para todos vocês. Deus abençoe.